Ok, vamos retornar aqui à nossa aula. Bem, para finalizar a forma de Estado, nós temos o seguinte, que o Estado é simples, lembra que eu falei com vocês, e temos o Estado composto, tá? O que é o Estado composto? É uma confederação, é uma reunião de Estados, tá ok? É uma reunião de Estados, certo? Então vamos lá. Sendo assim, vamos lá. Confederação. A confederação de Estado constitui uma associação de Estados soberanos que se unem para determinados fins. Exemplo: defesa, paz externas, relações exteriores, comércio, união monetária, certo? Muito bom. De cara, quem me dá um exemplo de uma confederação que é a maior é a maior do mundo, certo? E tem uma confederação ainda, organismos internacionais, a ONU. A ONU, por excelência, ela é uma confederação, tá? A ONU, Mercosul, União Europeia, o NAFTA, né? Que é a união entre Estados Unidos e Canadá, né? Eu falei o quê? Não, é o ALCA, né? O ALCA não. O NAFTA, é isso mesmo. Bem, temos a OTAN, que é para fins bélicos, né, de paz, né? Muito bom. Quais são as características de uma confederação? Para a gente poder acabar aqui. Mais uma vez eu vou citar aqui Queiroz Lima, para vocês terem uma ideia, porque eu acho o conceito bem... fixa bem o conceito. Na verdade, é um conceito de Jelinek citado por Queiroz Lima. A confederação é uma forma instável da união política. A união só pode existir enquanto aos estados componentes convier. Os estados guardam como corolário natural de sua soberania política a possibilidade de, a qualquer momento, se desligarem da União. Segundo a fórmula, os estados não foram feitos para o acordo, mas o acordo para os estados. A Inglaterra saiu agora da União Europeia. Não convém. Então, a confederação, o que é a confederação? É a união de estados soberanos, que formam uma confederação, certo? Muito bom. Quais seriam as características de uma confederação? Vamos lá. Põe aí. Características da confederação. Certo? Muito bom. Primeiro, anota aí. Formam mediante um pacto entre estados e não mediante uma constituição. É um tratado, é um pacto internacional que vai unir esses estados, tá? A confederação é feito mediante pacto, não mediante uma constituição. Quem faz mediante uma constituição são os estados, não uma confederação, ok? Bom, aguinha gostosa. B, ou 2, tanto faz. São uma união permanente de estados soberanos que não perdem esse atributo. Jamais você vai abrir mão da sua soberania para
participar de uma confederação. Ó, você tem que abrir mão da sua soberania. Jamais. Jamais. Certo? Terceiro, tem uma assembleia constituída por representantes dos estados que a compõem. Nós temos a ONU, tem o Conselho Monetário, tem algo ligado ao Conselho de Segurança, né? Ao Conselho de Segurança. Então eles têm uma assembleia que vai constituir, né? Que vai constituir aí as confederações, tá ok? E uma última característica importante também: não se apresentam como um poder subordinante. Não se apresentam como um poder subordinante, certo? Por quê? Porque as decisões dos seus órgãos, elas devem ser deliberadas de forma o quê? Que seja ratificada pelo país. Se ele não concordar, ele não ratifica, tá? Se ele não concordar, ele não ratifica, tá ok? Bem, essa é uma grande característica. Essas são as características das confederações, beleza? Mercosul, ONU, União Europeia, legal. Vamos agora pular. Formas de governo. Formas de governo. Muito bom. Formas de governo. Bem, a forma de governo, basicamente, para nós aqui, gente, nós vamos ficar com a monarquia e com a república, tá? Com a monarquia e com a república, tá? Mas você pode até colocar aí, de acordo com uma classificação mais tradicional, nós temos o seguinte: monarquia, república, e temos também a aristocracia, a monarquia e a democracia como formas de governo, tá? Como formas de governo. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Então vamos lá, ó. De acordo com a classificação mais tradicional, os governos podem ser distinguidos em monarquia, aristocracia, democracia e república. Tá? Claro que o que importa para nós aqui é justamente o quê? A monarquia e a república, tá? A monarquia e a república. Inclusive, até vou anotar aqui como uma pergunta, né, para vocês. Quais são as características de monarquia e república? Certo? Monarquia e república. Muito bom. Sendo assim, eu vou me debruçar aqui para vocês sobre o que seria a democracia, mas não, na verdade, um estudo aprofundado. É mais para vocês terem os princípios da democracia, as espécies de democracia, tá? E qual que é utilizada aqui no nosso país, tá bom? Então vamos lá. Princípios da democracia. Princípios da democracia. Vamos lá. De acordo com a doutrina tradicional, são 3 os princípios básicos da democracia. São 3 os princípios básicos da democracia. Vamos lá? Princípio da igualdade, princípio da liberdade e o princípio da maioria. E o princípio da maioria. Depois vocês vão entender, se vocês analisarem o sufrágio, né, o voto, vocês vão perceber que a igualdade, ela deve ser preconizada. Mulheres não podiam votar, certo? Analfabetos não podiam votar,
né? Pobres não podiam votar, né? Porque tinha que comprovar uma determinada renda para que você pudesse votar. Então, o princípio da democracia, e a democracia é feita através do voto, né? A maneira com que a democracia ela se projeta é através do voto, tá? E esses são os princípios. O princípio da maioria, porque, gente, entre nós, a democracia pura, só existiu praticamente nos livros. Só a pura, entendeu? O modelo de democracia na Grécia. Porque aqui nós temos o quê? A maioria. Aí sim. A maioria, certo?